Olá, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Camila e hoje a gente vai começar a dar uma largada aqui no canal com os vídeos típicos de final de ano. Vou começar então com os 12 livros aqui, que foi bem difícil escolher, porque eu quero ler vários livros, né? Nesse vídeo aqui eu também vou comentar algumas metas, tá? Que eu tenho, que envolve aí livros, estudos e tal. E, enfim, vou falar de uma agora logo no início, vou falar de duas que são estudos que eu quero me aprofundar nesse ano, né, de 2024 aí, que está por vir, que eu estou, assim, super ansiosa, acho que vai ser um ano ótimo. E que mais, gente? Vamos começar a falar? Ah, deixa eu só falar com vocês os próximos vídeos aí, né, que eu falei que deu a largada a esses vídeos típicos de final de ano. Então, a minha ideia é que após este vídeo a gente fale sobre as leituras dos últimos 3 meses, né? A cada 3 meses eu posto aqui. Eu não posto todo mês, gente, porque eu leio aí 3 livros por mês. Eu acho que não precisa fazer um vídeo para falar de 3 livros, sendo que eu faço resenhas, né? Então, eu espero juntar aí leituras de 3 meses para falar para vocês. Então, eu vou falar dessas últimas leituras, né? Desses últimos 3 meses. E depois a gente faz aquele vídeo de apanhadão mesmo, onde eu vou falar os melhores do ano, os piores, livro que eu me decepcionei, enfim, tudo isso. E para quem não sabe, eu sou engenheira civil. E aí, eu sou um pouquinho fanática por planilhas, organização e métricas. Então, eu tenho uma planilha onde eu coloco todos os livros que eu tenho, e aí é dividido por gênero, nome do autor, e aí tem gráficos, né? Onde eu posso ver, por exemplo, qual nacionalidade de livros que eu mais tenho, enfim, qual língua, se eu tenho mais capa dura, mais brochura, se eu tenho mais não ficção, romance, enfim, gente. Eu tenho essa planilha geral e eu tenho a planilha do ano, né? Então eu tenho a planilha ali dos livros que eu li em 2023, com data que eu comecei, data que eu terminei. Então a gente vai ver aí qual livro eu demorei para ler, qual livro eu li mais rápido. Tem as notas, aí tem depois uma média final das notas do livro. Então a gente vai poder falar de uma forma não só falar os melhores, os piores e tal, mas dar essas métricas para vocês. Qual que você acha que foi a média das minhas leituras, assim, a nota? Vocês acham que eu tive leituras boas? Mais ou menos? Será que as decepções vão abaixar a média total? Enfim, páginas lidas no ano, tudo, gente. Então, aí a gente fala depois nesse vídeo de apanhado no geral. Estou muito ansiosa porque eu amo esse tipo de vídeo de vocês. Bom, vamos lá, vamos começar então. E aí eu já queria, para mostrar esses 3 livros, falar que uma das novidades aí para 2024 e uma das coisas que eu estou planejando é começar a fazer as leituras conjuntas, tá? Vão ser leituras conjuntas pagas, um valor assim super acessível, tá? Eu já vou falar aí para vocês que vai ser por volta de R$ 30, enfim, nada muito absurdo, não. Vai depender um pouco do tamanho do livro, né? Então, mas não vai passar aí nos 40, sabe? Eu pensei às vezes 39, enfim, alguma coisa do tipo. Talvez, pelo menos para o lançamento, aí depois a gente vê, porque eu quero fazer leituras bem aprofundadas, tá? E a gente vai falar mais à medida que eu vou falando dos livros. E aí por isso que vai acabar sendo pago, porque eu preciso até de uma plataforma para fazer do jeito que eu quero fazer, que são leituras realmente que eu quero estudar, ler artigos, trazer várias visões para vocês. Não vai ser só vamos ler juntos, sabe? Eu quero tentar dar uma base para vocês, tá bom? E aí, o primeiro livro dessa leitura conjunta, eu já tenho falado disso há um tempo no Instagram, vai ser o Morro dos Ventos Vivantes, porque é o livro mais pedido. E tem um vídeo aqui, né? Na verdade, 2 vídeos que são os 40 livros para ler antes dos 40 anos. E no primeiro vídeo, né? Porque eu dividi, porque senão ia ficar gigantesco. Você pode clicar aqui para assistir. Eu comento que o livro mais pedido foi o Morro dos Ventos Vivantes. Então, é o livro que vocês querem muito que eu leia. E aí, não deu outra. Quando eu coloquei isso no Instagram de fazer a leitura conjunta, o Morro dos Ventos Vivantes foi o livro mais pedido. Então, a gente vai ler ele em conjunto. É a única irmã Brontë que falta para eu ler. Eu tenho na minha lembrança de ter lido isso aqui quando eu era nova. Quando eu tinha, tipo, sei lá, 14 anos ou até menos. Só que, gente,
Eu não sei, porque eu não lembro muito. Eu lembro, assim, que eu não gostei dos personagens, os personagens eram muito chatos, mas que eu gostei do livro. Só que eu acho que eu devo ter lido alguma coisa de adaptação. Eu não acho que eu li o livro mesmo, sabe? Eu não lembro de nada. Não sei se quando eu for lendo aqui eu vou relembrar, mas eu não lembro de nada. Eu só lembro das sensações, assim, que eu achei o livro legal e que eu odiei os personagens, sabe? Então eu considero que eu não li ainda, porque literalmente eu não lembro de nada. E, né, a Charlotte Brontë, eu amei o livro dela. E Brontë, a gente vai falar disso na resenha, né, de Inquilina de Waffle Hall, porque foi um problema. E eu acho que tem tudo para eu gostar de O Morro dos Ventos Vivantes. Então, vai ser a nossa primeira leitura conjunta. E eu devo abrir aí lá para fevereiro e tal. Então, fiquem de olho, principalmente no Instagram, que lá vocês conseguem ver as coisas em tempo real. E quem participar... Gente, ó, a minha ideia não é tipo, ai, vou abrir e depois você não consegue mais comprar. Não, gente, zero marketing de escassez, tá? Mas provavelmente vai ter uma diferença de valor para quem adquirir, né, logo no comecinho. Eu faço alguma promoção aí de um valor um pouquinho mais baixo. E também quem adquirir vai poder participar ali, né, das discussões mais em tempo real, né? Eu vou fazer vídeos aí, se vocês quiserem ter encontros ao vivo, a gente faz também. Esse primeiro vai ser um teste para ver o que vocês gostam de formato. A base é eu fazer conteúdos aprofundados, não só de uma leitura mais destrinchada mesmo dos capítulos, mas também sobre a autora, sobre o contexto da época, ler alguns artigos, algumas coisas assim para eu trazer outras visões para vocês. E aí a gente vai conversando, se a gente faz um encontro ao vivo, 2, 3, enfim, a gente vai conversando e vai modelando aí de acordo. Então, quem, né, participar logo no começo vai poder participar disso aí. Quem for comprar depois já vai estar tudo gravado ali, não vai ter como ter essa participação, essa interação, que é o que é tão legal de clubes, né? Eu não sei se eu vou chamar de clube, enfim, gente, ainda não sei. Até porque eu tenho um formato base na minha cabeça, mas ele vai ser moldável de acordo com o que vocês forem opinando, tá? Então, muito ansiosa para ler O Morro dos Ventos Vivantes. Aí, o outro livro que também, assim, eu dei a sugestão, eu falei que eu queria fazer essa leitura conjunta e, assim, quase que O Morro dos Ventos Vivantes perdeu. Foi, tipo assim, 52% a 48% como primeira leitura conjunta, porque vocês gostaram muito da ideia, abraçaram a ideia mesmo, que foi ler Joana d'Arc, do Mark Twain. E aí, a minha ideia, eu não coloquei nos 12 livros esses livros aqui que eu vou mostrar, mas eles serão lidos para eu poder ter uma base, tá? Que é essas duas biografias aqui da Joana d'Arc, que são as que eu mais ouvi falar bem. Esse aqui da Regine Penault, Daldo, não sei, gente. Mas é muito famosa por ser realmente uma das melhores biografias da Joana d'Arc. E essa daqui da minha biblioteca católica, de cabeça para baixo. Então eu vou ler as duas. Por quê? Porque o livro do Mark Twain, ele pega alguns trechos ali da vida da Joana d'Arc que não se sabe muito, ele romanceia. Então eu quero saber, né, o que é real, o que foi romanceado. Então a gente vai fazer uma leitura aí. E a leitura conjunta mesmo vai ser desse daqui. Toda hora eu tô pegando de cabeça para baixo. A leitura conjunta, então, vai ser do livro do Twain, né? Então, eu sempre quero ter um livro mesmo base, mas eu vou trazer a leitura destrinchada também das biografias como base. Aí você não precisa ler, porque eu já vou entregar esse conteúdo para vocês, mas para a gente poder fazer essas comparações, além de eu fazer outras pesquisas e tal. Então, vocês amaram a ideia dessa leitura. Então, assim, gente, ó... Esses livros, se vocês estão pretendendo ler em 2024 ou próximo, enfim, espera aí, vamos ler junto, tá? Essa daqui, tô muito, muito ansiosa. E a outra leitura que a gente vai ter em conjunto em 2024, por enquanto eu coloquei só 3. Por quê, gente? Vocês não têm noção de como tá minha vida no trabalho. Ai, ai, eu tenho, pra quem não sabe, eu trabalho, né, numa empresa com a minha família e a gente faz obras, né, porque eu sou engenheira. E é uma loucura, tá? Teve semanas esse ano que eu chegava na obra antes de 7 da manhã e ia embora 8 da noite, trabalhei sábado, trabalhei domingo. Então, assim, a minha ideia, inclusive, é começar a ler um pouquinho antes, já fazer uma base ali boa de conteúdo,
para quando a gente for começar a leitura conjunta, eu não ter nenhum perigo de deixar vocês ali na mão, entendeu? E aí, por isso que eu só coloquei 3, porque como eu quero que seja uma leitura bem aprofundada, que eu vou ter que estudar bastante sobre para dar uma base boa para vocês, e eu tenho, né, um outro trabalho principal, que é o que realmente me dá dinheiro, então não dá para eu me comprometer a falar que eu vou fazer muitas leituras, mas vamos ver. Às vezes a coisa ocorre com mais fluidez, às vezes o trabalho também não vai me tomar tanto assim quanto eu tô esperando. Eu tô pegando meio que a pior das hipóteses, mas se der, a gente faz mais que 3 leituras. Mas por enquanto eu estou pensando em ter essas 3 leituras e a terceira vai ser de Persuasão, da Jane Austen, porque eu já li os 5 primeiros, né? Os 5 primeiros não, porque tem a juvenília dele e tal, mas os 5 primeiros principais romances são 6. Então, eu li A Abadia de Northanger, Razão e Sensibilidade, Orgulho e Preconceito, Mansfield Park e Emma. E agora só falta ler Persuasão. E no que eu tava lendo esses 5 romances e tal, né? Eu descobri muito sobre a própria Jane Austen e tal. E eu acho que vai ser legal fazer essa leitura desse último romance, já tendo a base dos outros romances, que eu vou poder trazer comparativos para vocês. E aí, quando a gente for fazer essa leitura aqui, eu quero já ter comprado aquele livro das cartas da Jane Austen, que saiu pela Martin Claret, porque aí eu vou trazer também para vocês, assim como eu vou fazer das biografias da Joana d'Arc, uma coisa um pouco mais destrinchada desse livro de cartas. É um livro caro, então, se você não quiser comprar e ler e tal, eu vou trazer o máximo de conteúdo, principalmente o que a gente pode usar para conseguir ter uma visão melhor do livro que a gente está lendo, né? Então, essa é a minha ideia e eu estou bem ansiosa para começar a ler junto com vocês, porque, assim, eu adoro ler em clubes, né? Eu participo, por exemplo, do Clube Livros sobre Livros, dos clubes de não ficção da ISA, eu participo de vários dela, eu participo do Oriente Médio, da Rússia, da Europa, enfim. E eu sou um pouco viciada em ler em conjunto, porque tem coisa que a gente só vai conseguir pegar essa interpretação com a vivência. E a minha vivência não é a mesma do coleguinha. E aí você lendo em conjunto, você tem esses outros pontos de vista, e eu acho incrível. Então, alguns livros, por exemplo... Até que o Morro dos Ventos Vivantes, acho que já teve em outros clubes e tal, né? Mas, por exemplo, esse daqui, da Joana d'Arc, ou até mesmo Persuasão, né? Geralmente as pessoas costumam colocar Orgulho e Preconceito e tal, nos clubes, enfim. Não são livros que eu vejo ali tendo nos clubes. E aí eu quero muito ler, só que eu não quero ler sozinha, porque eu me viciei e ler em conjunto. Então, por mais que eu vou estudar para dar toda essa base, eu quero muito ouvir a visão de vocês também, para a gente ter uma conversa legal sobre esses livros. E, enfim, muito ansiosa. E aí, quem participar aí vai me ajudar também a escolher as próximas leituras, porque espero que seja um projeto que eu consiga continuar aí em 2025, 26, 27, 30, enfim, tá? Uma coisa que eu quero me aprofundar nos estudos, que eu entrei no clube agora, né, da ISA, é Oriente Médio, gente. E, assim, sei que tem a questão aí do conflito, que acabou ficando muito em alta, mas antes de ter, eu já tinha pedido pra ISA, pra se tivesse vaga, que eu queria entrar e tal. E eles já estão lendo, só que eu não tô conseguindo acompanhar, mas eu espero logo no começo do ano conseguir pegar para... É bom que as aulas ficam lá, então eu posso, né, ver depois, não tem tanto problema. Que é esse livro aqui, O Coração do Mundo, uma nova história universal a partir da Rota da Seda, o encontro do Oriente com o Ocidente. Na verdade, eu não sei se ele vai ser o primeiro livro que eu vou pegar sobre o assunto, porque antes dele, no Clube da ISA, eles leram Uma História dos Povos Árabes, que eu acabei comprando também. Então, talvez eu comece lendo ele. Apesar de que, como eu entrei no clube depois, né, eu vou ter acesso às aulas desse daqui, mas aí eu leio ele sozinha para ter uma base. Então, não sei se eu começaria com ele ou com Uma História dos Povos Árabes. Talvez eu comece com Uma História dos Povos Árabes. Mas eu achei bem legal, porque esse aqui vai ter essa parte do encontro do Oriente com o Ocidente. Então, eu achei interessante. Próximo livro será Os Buddenbrook, do Thomas Mann. O que acontece? Eu li agora, em 2023, Doutor Fausto, do Thomas Mann. Vocês podem clicar aqui para ver a minha resenha. E eu gostei bastante. Não foi um livro nota 10, mas eu acho que eu dei 9 para ele, se não me engano.
porque eu achei que ele tinha assim um excesso de erudição que parece que às vezes era só para mostrar, sabe? Enfim, na resenha eu falo melhor, então você pode ir lá assistir. E aí eu decidi que eu queria ler um outro Thomas Mann esse ano, só que eu não queria pegar a Montanha Mágica, porque eu já dei uma fritada no meu cérebro com Dr. Fausto. E eu falei, não, esse ano eu vou pegar um Thomas Mann também, mas um Thomas Mann mais leve, mais de boa. Então escolhi os Buddenbrook, que é um calhamaço, mas pelo que eu ouço as pessoas falar, ele é mais levinho, mais de boa de ler. E aí, quem sabe, ano que vem eu venho com a Montanha Mágica pra fritar meu cérebro novamente. Daí, no Clube Livros sobre Livros, né, a gente começou em 2023 com O Mundo Grego Antigo. E as meninas já leram esse livro aqui, mas não acompanhei também a tempo. Por quê, gente? Porque aconteceu que eu comecei a querer ler tudo da Jane Austen, entendeu? Então, eu abri mão de algumas coisas que eu achei que eu ia acabar lendo esse ano, como é o caso desse livro, porque eu comprei os livros da Jane Austen, eu tinha lido apenas Orgulho, Preconceito e Imenso Pack, inclusive com as meninas do Clube Livros sobre Livros. Aqui no canal a gente já tem a resenha de Orgulho e Preconceito. Você pode clicar aqui também para assistir. A de Mansfield Park já está gravada, mas ainda não está no ar. E aí eu acabei comprando a Abadia de Nottingham, Razão e Sensibilidade e Emma, já li esses três, mas aí acabou que não deu tempo de eu ler junto com elas, mas o conteúdo fica lá vitalício, então, né? Vou ler e vou acessar o conteúdo, que vai ser o Teatro Grego. E nisso daqui eu estou dando uma roubada, porque na verdade são 4 peças que tem aqui nesse livro, mas eu vou considerar um só, porque, gente, de verdade, assim, eu queria colocar pelo menos uns 25 livros nesse 12 livros, entendeu? Foi muito difícil escolher quais os 12 que eu ia colocar aqui. Então, assim, né, temos aqui uma pequena roubada, porque... Mas é um livro só, tá? Fisicamente é um livro só. Então aqui a gente tem Prometeu Acorrentado, Édipo Rei, Medeia e As Nuvens. Apesar de que Édipo Rei eu não devo ler nessa edição aqui, tá? Eu devo ler nessa daqui, que é a edição, quarta edição do Jatorrano, que é da Minema, né? Ateliê Editorial, que é a Ateliê Editorial tá dentro da Minema, né? Eu amo essas edições deles aqui, tenho alguns. Inclusive, o último que eu adquiri foi as Traquinas, que eu também vou ler em 2024, mas não entrou aqui não, gente. Tá, vamos focar nos 12 livros. Então, melhor do teatro grego, estou bem ansiosa. E aí, elas vão fazer uma edição pocket do clube, que vai ser uma edição um pouco menor, né? A primeira edição do Clube Livros sobre Livros foi de um ano, aí depois foi para 6 meses, e aí vai continuar tendo as de 6 meses, mas vai ter alguns pockets. Esse primeiro vão ser 15 semanas e elas sempre escolhem um livro base. E o livro base do Pocket vai ser A Insustentável Leveza do Ser. Ele vai puxar outras leituras. E aí eu coloquei... Tem uma aqui que tá no 12 livros, mas eu acho que eu nem vou ler exatamente junto com elas. Quando chegar lá eu falo. Mas vai ter Cartas ao Pai, do Kafka... Vai ter Balzac com a Mulher de 30 anos. Então, provavelmente esses livros todos também serão lidos. Mas no 12 livros, eu coloquei só o livro base, que é A Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera. É um livro que já estava, assim, super no meu radar para ler, né? Eu ia ler até esse ano, mas aí quando elas falaram que ia ter uma edição com ele, eu resolvi esperar para ler junto com elas, porque, como eu falei, eu sou uma grande viciada em ler em conjunto. E aí, continuando aí no ler em conjunto, vou ler a biografia do Stalin, que eu estou mega atrasada, porque no Clube da Rússia eles já estão, sei lá, no final dela. Eu nem comecei. E é sobre isso, acontece, né? A gente tem aí coisas que acontecem na vida, mas... Como eu disse, a gente tem acesso aos vídeos do Clube da Isa, então vou ler essa biografia do Stalin aqui do Montefiore. Não sei se é a melhor biografia do Stalin, eu vejo a Isa falar muito bem das biografias do Service, mas eu sei que lendo com ela, caso tenha alguma correção, alguma coisa meio esquisita, que a gente tem o apoio da Isa para fazer essas correções. Então, eu não... Quando tem um livro do clube dela, eu nem pesquiso muito não, só compro, porque eu sei que se tiver alguma coisa, ela vai fazer as correções aí. Próximo livro é O Sol é para Todos, e gente, quero muito ler esse livro, quero muito ler, da Harper Lee, né, e é um livro que se passa ali no sul dos Estados Unidos, que fala sobre preconceito, só que é sobre o ponto de vista de uma criança, então tem essa inocência, né, da criança e tal. E eu acho que vai ser um livro leve.
sabe? Apesar do assunto, né, por ser do ponto de vista de uma criança, sabe aquele livro que é mais fluido de ler, mais tranquilo? Porque vocês podem ver que tem alguns livros aqui um pouco mais pesados, como a biografia do Stalin, como o próximo que eu vou mostrar aqui pra vocês. E quando eu for falar agora no final do vídeo algumas metas de estudo, vocês vão ver que vão ter umas coisas meio fritação do cérebro. Então, eu acho que esse livro aqui é um livro de boas, sabe? E que eu quero muito, muito ler. Se não me engano, ele tá no meu 40 para ler antes dos 40 anos, 40 livros, eu acho. O próximo, que eu acho que vai ser uma mini fritação, é Rebelião das Massas, mas eu estou tranquila, porque eu lerei ele no seminário do Gurgel, e eu acho que com o Gurgel dando ali esse background e ajudando a gente na leitura, tudo fica um pouco mais fácil. Então, assim, já estava também no meu radar, né, ler Ortega y Gasset, principalmente A Rebelião das Massas, e com a ajuda do Gurgel vai ser incrível. Vocês podem ver que muito aqui, né, tirando o meu próprio clube e tal, são leituras conjuntas, porque é como eu falei, eu não gosto de ler livro sozinha, gente. Eu preciso discutir aquilo com alguém, eu preciso conversar sobre aquilo com alguém, né? Então, os livros que eu queria muito ler e que não tá em nenhum clube, o que eu fiz? Vou colocar no meu próprio clube, que aí eu chamo as pessoas para discutir comigo, entendeu? Aí o próximo, nossa, eu queria tanto ler esse livro. Eu fiquei tão feliz que as meninas colocaram na próxima edição, que vai ser na edição de Roma, né? A gente tá estudando o mundo grego antigo, e agora a gente vai estudar, depois a gente vai estudar o mundo de Roma antiga. E aí elas colocaram Covades. Eu estava assim, ansiosíssima, principalmente depois que a Sétimo Selo lançou essa edição aqui, que é uma edição, assim, que eu achei maravilhosa, assim, em questão de notas, em questão, sabe? Enfim, ó, na Roma de Nero, o jovem Vinícius se apaixona rapidamente pela misteriosa Lídia. Os dois, porém, pertencem a mundos diferentes. Ele é Patrícia e sobrinho de Petrônio, um dos favoritos de Nero. Ela, cristã e filha de um rei suevo. Gente, eu acho que isso aqui vai ser muito bom. Sério. Eu não sei. Eu tenho aquela impressão que tem tudo para se tornar um dos favoritos da vida, sabe? Tô muito ansiosa. E por último, outro que eu acho que tem tudo para se tornar um dos favoritos da vida, que é Ana Karenina. Ana Karenina vai estar no Clube Livros sobre Livros com a Insustentável Leveza do Ser. É um livro que tem muita influência na Insustentável Leveza do Ser. Eu sei que tem até spoiler de Ana Karenina no livro, porém o spoiler que tem lá eu já sei, sinceramente. Você tá aí no mundo da literatura, não leu Ana Karenina e não sabe desse spoiler, eu não sei como é que você fez para evitar isso, mas eu não ligo muito para spoiler. Mas eu vou esperar um pouco, tá? Eu não vou ler junto com as meninas, porque eu quero esperar as aulas do Gurgel também. Aí quando eu vou... Porque provavelmente esse livro aqui vai entrar no Clube Livros sobre Livros antes dele começar lá no seminário do Gurgel, porque ele vai vir depois ainda da Rebelião das Massas, e no seminário eles ainda estão terminando o Don Quixote. Inclusive, estou atrasadíssima, mas aí a gente vai falar lá no vídeo de leituras e tal, eu explico sobre Don Quixote, tá? Inclusive, vou comentar com vocês no finalzinho aqui, porque é uma meta extra. Enfim, vamos focar aqui. Então, eu vou esperar o Ana Karenina ir pro seminário, e aí eu vou lendo e assistindo as aulas do professor e assistindo também os vídeos que as meninas tiverem colocado. Então, eu vou esperar aí um pouco para ler. E eu acho que ele tem tudo para se tornar também um dos meus favoritos da vida, apesar de que eu li A Morte de Ivan Illich, do Tolstói, não gostei tanto, mas a escrita dele é bem clara, é bem tranquila. É claro que A Morte de Ivan Illich é uma novela e tal, mas eu acho que tem muito a ver com o período, né, que foi escrito, que foi depois que ele surtou, né, que ele inclusive renegou os romances anteriores dele. E quando eu for falar também, né, na resenha da Morte de Ivan Illich, eu falo mais sobre isso. Então, assim, A Morte de Ivan Illich foi um livro que eu achei que eu ia amar, e não é que eu odiei nem nada, longe disso, mas eu acho que eu dei nota 7 pra ele, acho que foi alguma coisa assim. Então, assim, não foi meu favorito não, mas eu acho que esse vai ser. Bom, agora eu vou comentar então sobre as metas. Falando de Don Quixote, eu tinha colocado, até eu fiz um vídeo aqui no meio do ano, vou deixar aqui no card, e eu falei sobre 10 livros que eu queria ler até o final do ano. Muitos deles eu consegui ler, alguns não, tipo Cartas de um Diabo, Seu Aprendiz, A Grande Fome de Mal, acho que vai ficar, eu acho que eu lerei em 2024 também. E Don Quixote, o que acontece?
é um livro que não me pegou. Não me pegou, gente. Assim, a história é legalzinha, mas a forma ali que foi escrita não tá fluindo tão bem pra mim, não. E era um livro que eu achei que eu ia amar, 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 tipo, favorito da vida. Tô gostando bastante, mas tá longe de ser favorito da vida, sabe? E ele não flui tão bem. Mas ele não flui tão bem até pra quem ama ele, né? Você pode ver aí que muita gente tem Don Quixote como um dos favoritos, mas que fala, não, mas eu demorei 9 meses pra ler, demorei um ano pra ler. Meu irmão mesmo, ele leu só o livro 1 do Don Quixote em tipo 6 meses e ele ama, entendeu? Então, é um livro que é mais lento. Então, assim, eu quero terminar o livro 1 esse ano, falta mais ou menos umas 70 páginas para eu terminar. E aí eu estou com o objetivo de ler o livro 2 do Don Quixote, e eu considero Don Quixote como 2 livros, tá? Então, é uma meta extra para 2024, terminar Don Quixote com o segundo volume do Don Quixote. Quero ver se eu termino o primeiro esse ano ainda, e eu vou considerar ele como um livro lido, tá? Porque para mim, Don Quixote são 2 volumes, são 2 livros, beleza? Metas extras, então, que eu estou. Filosofia. Gente, eu quero ver se eu leio pelo menos aí uns 10 diálogos de Platão. Esse ano eu li a Apologia de Sócrates e a República. Comecei por a República. Eu não vou falar que foi uma escolha extremamente errada, porque, novamente, eu li ele no seminário do Gurgel. Então, dá um apoio muito bom. Mas não indico você a começar pela República. Começa com a Apologia de Sócrates, tá? Que foi o outro livro que eu li. A República eu tive dificuldades. Eu não sou uma pessoa que entende muito de filosofia, né? Porque eu tô começando agora. Então, foi um livro difícil pra mim, sabe? Não difícil a compreensão, porque você lê ele tranquilo, ele não tem palavras difíceis e tal. Mas os diálogos, eles vão meio que te fazendo pensar. E eu não tinha um background ali filosófico tão grande. E aí a minha cabeça começava a ferver pensando naquilo. E, enfim, claro que graças às aulas do Gurgel, ele consegue guiar um pouco mais ali os pensamentos na hora. Ele faz um pouco do que o Platão fazia, né? Que é fazer perguntas, tentar te colocar ali naquela situação. Foi ótimo. Mas a Apologia de Sócrates é delícia. A Apologia de Sócrates, gente, li ali numa tarde de boas no sofá, assim, tipo, achando delicinha, gostosinho de ler. E sempre eu vejo as pessoas falando, gente, vamos ler filosofia, comece por Platão e tal. Então eu quero ler todos os diálogos de Platão, antes mesmo de continuar ali os estudos de filosofia. Claro que aparece ali um Ortega y Gasset igual, né, vou ler com o Gurgel e tudo mais, então pode ser que alguns ali deem uma furada de fila, mas o meu projeto de estudos, assim, né, de filosofia, de me aprofundar na filosofia, é ler tudo de Platão, depois ir para Aristóteles. Então, assim, quero ver se eu leio. São mais de 30 diálogos de Platão, né? Eu só li 2. Não vou falar que eu vou ler todos em 2024, porque, como vocês veem, já tenho muitos planos. E vocês vão ver, quando eu falar o outro plano, que eu tô meio surtada. Mas eu quero ver se eu leio aí uns 10 diálogos de Platão. E eu já decidi, né, mais ou menos a ordem que eu quero ler. E os primeiros vão ser ali Criton, Fédon, O Banquete e Eutífron, tá? Então, esses são os que provavelmente lerei em 2024, e depois eu vejo os próximos. Mas eu já tenho uma ordem ali meio que definida, mas esses eu venho naquele box, sabe, do Platão da Nova Fronteira, e como eu já li do box a Apologia de Sócrates e a República, eu quero, tipo, terminar esse box antes de ir pros outros. Pra quem não sabe do que eu tô falando, é esse box aqui, tá? Então vocês podem ver que a República é bem maior, ó. Já tá lido, ó, tudo marcado. E esse daqui, ele é, tá vendo? Ele é mais fininho que a República e a gente tem aqui o Julgamento e a Morte de Sócrates, Eutífron, Apologia de Sócrates, Criton, Fédon e o Banquete, sendo que a Apologia de Sócrates já tá lido, tem até umas marcaçõezinhas aqui no começo, que é de Apologia de Sócrates. E aí, eu quero então terminar, né, esse aqui, lendo esse que eu comentei com vocês, e aí depois eu vou para outros diálogos. E o que acontece? Por que a Apologia de Sócrates é tão simples? E por que tem diálogos, assim, muito complicados de Platão? A dificuldade do diálogo se dá de acordo com a inteligência, a capacidade, né, intelectual mesmo, do interlocutor do Sócrates. Então, quando ele está conversando com uma pessoa que tem uma intelectualidade mais afiada, ele vai mais fundo, o diálogo vai ser mais complicado. Então, você imagina, a Apologia de Sócrates, ele estava se defendendo ali para um bando de gente, para eles não condenarem ele à morte. Então, é um diálogo que vai ter uma carga
intelectual muito mais simplificada, né? Não dava para ele elevar tanto assim o nível do debate. E os diálogos do Platão, eles são meio circulares, então quando você lê outros, você vai entendendo aquele outro, sabe? É aquela coisa que você tem que ler tudo e depois meio que reler. Eu já comprei aqui alguns, né, livros que tem aqui diálogos do Platão, e por isso que eu falei que eu quero ler pelo menos 10, porque é um livro razoavelmente fino que tem 1, 2, 3, 4 diálogos, entendeu? Então, assim, sabe, não é uma coisa tão impossível, apesar de que tem diálogos que, apesar de curtos, são muito mais complicados. Então, por exemplo, esse aqui tem o Teteto, que é um dos diálogos mais complicados do Platão, porque o Teteto era um cara intelectual com uma intelectualidade muito acima aí do normal. Então, por isso que às vezes ler Platão na ordem cronológica não é tão interessante. Às vezes é melhor você ler os diálogos mais simples e depois ir para os mais complexos, ler diálogos que vão servir de base para um outro diálogo mais complexo, que você tendo esse conceito, você vai conseguir entender melhor. E é isso, gente. Vamos aí começar, então, a ler Platão em 2024. Quer dizer, eu já comecei em 2023, mas quero ler bem mais agora em 2024. E vamos à última meta aqui que eu quero comentar com vocês, que é um surto, gente. É um surto. A última meta tem tudo a ver com este livro aqui, ó. Na verdade, tem 2 livros aqui dentro, que é do Frederico Lorenzo e é o livro Latim do Zero. Eu já comentei sobre isso no Instagram. Esse livro, aqui dentro, a gente tem 2 livros, que é A Nova Gramática do Latim e o Latim do Zero. O Latim do Zero, eles são 50 lições de latim. E o livro Latim do Zero consiste em 50 lições de latim. E qual que é a ideia? Que você estude aí, né, latim e que você consiga ler Eneida no final. Então, sim, a minha ideia, né, a minha última meta que eu queria compartilhar aqui com vocês, porque, gente, eu fazendo esse compromisso social, eu vou me obrigar a pelo menos dar início a isto ainda em 2024. E aí, é isso, eu vou começar a estudar latim, não sei se eu já vou ter terminado tudo aqui, né, para realmente começar a ler a Eneida. E a minha ideia, inclusive, é que quando eu terminar e começar a ler a Eneida, fazer, quem sabe, uma leitura conjunta aí com vocês, porque aí eu vou conseguir ter alguma base ali. Assim, gente, eu não sei se eu vou conseguir realmente ler a Eneida toda em latim, né? Mas eu vou pegar o latim e vou pegar as traduções e vou pelo menos ter uma noção de latim, porque eu tenho, tipo, 0 noção, para poder dar uma olhada ali no original, dar uma base legal para vocês também sobre essa questão. Enfim, gente, é isso, é o surto. A pessoa quer começar a estudar latim e ler Eneida. Tipo assim, meta tranquila, assim, meta mais tranquila do ano, né? A meta, a pessoa é surtada. Mas eu acho muito interessante línguas no geral. Eu só sei inglês e, assim, gente, o que me falta é tempo, né? Porque eu queria muito... Na verdade, eu já pensei até em fazer uma terceira faculdade, né? Porque eu tenho 2 já, não basta. Que seria letras clássicas, com latim e grego. Acho muito legal. Mas eu também queria muito aprender russo. A gente só vive uma vez, né? E é isso. A gente tem que saber também o que prioriza, né? No momento eu preciso priorizar a empresa, meu trabalho e tal. Mas se um dia eu tiver um pouco mais de tempo e nos tempinhos também que me restam, eu quero muito ter pelo menos uma noção aí dessas línguas, poder pegar o original quando eu achar que a tradução pode estar meio esquisita e conseguir pelo menos compreender mais ou menos, sabe? Não tenho, assim, a expectativa de ficar fluente nem nada, mas eu acho que ter uma noção, sabe? Eu acho que é uma metazinha e vamos começar pelo latim, tá bom? Então é isso, gente. Esses são os 12 livros para 2024. Me conta se você tem aí algum em comum. Se for os 3 que vamos fazer leitura conjunta, aguardem para ler comigo, inclusive, por favor. Ou releia comigo. Enfim, vai ser muito legal. E é isso, gente. E também um pouco das minhas metas aí, que não são exatamente esses 12 livros. E tô muito animada com 2024. Me conta aí quais que são os livros que vocês estão querendo ler em 2024 também, tá bom? Um beijo! E até o próximo vídeo. Tchau!